Eco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. É uma alegria imensa poder representar o Sicredi nessa cidade tão histórica e acolhedora. Chegamos para somar, para cooperar com quem acredita no potencial de Estância e quer ver nossa cidade prosperar ainda mais. Acreditamos que o desenvolvimento de uma cidade começa pelas pessoas. E estar presente em Estância é reafirmar esse compromisso com quem faz a diferença todos os dias. Aqui, cada atendimento é mais do que um serviço financeiro. É uma conversa, é uma parceria, uma relação de confiança. Chegamos em Estância e nós estamos prontos para cooperar, crescer, construir juntos um futuro de prosperidade. Abra sua conta, porque ser associado Sicredi é ter com quem contar. Oi gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos, os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui eles já estão verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento para o meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Empório dos Vidros, Manancial. Vamos conferir. Olha só, eu quero apresentar para você aqui o nosso escritório, a nossa loja que fica localizada na Avenida Raimundo Silveira Souza, no bairro Lagoas, na esquina aqui da 31 de março. Empório dos Vidros, Manancial. Trabalhamos com vários modelos de portões, vidro, box e muito mais. Venha conferir, você liga no nosso telefone aqui no rodapé e fala com o nosso empresário Carlos. Vidraçaria Manancial, Empório dos Vidros. Chegou a hora de transformar a sua casa. É hora de móveis, eletros e estofados. Eu disse móveis, eletros e estofados. O lugar certo é na Marcos Móveis. Aqui tem sofá para deixar a sua sala mais aconchegante. Tem cama e guarda-roupa para renovar o seu quarto. Tem mesa para reunir a família. E tem eletros para facilitar o seu dia a dia. É variedade, é qualidade, é preço que cabe em seu bolso. E você ainda pode parcelar em 12 vezes em todos os cartões de crédito ou em 18 vezes no seu Banese Card. Pensou em renovar? Pensou em móveis, eletros ou estofados? Pensou certo? Pensou na Marcos Móveis. Marcos Móveis, a sua satisfação é a nossa prioridade. Votorantim Cimentos apresenta Embalos de Sábado à Noite 2026, 4 de abril no Diocesano Estância, com as atrações que você escolheu. O som internacional da Bad Name, o Rock Brasil da Rádio Pirata e os clipes do DJ WS. Mesas e reservas 799-9948-1616, 799-9965-6867 e no Açougue X-Boy. 4 de abril no Diocesano Estância. Você sabia que fevereiro é marcado por 2 campanhas importantes de saúde? O Fevereiro Roxo conscientiza sobre o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Já o Fevereiro Laranja chama atenção para a leucemia e a importância do diagnóstico e do tratamento. No lúpus, o sistema imunológico reage contra ele mesmo, podendo atingir, por exemplo, a pele, as articulações, os rins e o cérebro. Na fibromialgia, a dor é crônica, difusa e pode migrar por diferentes regiões do corpo.
Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Instância agora, presente eternamente. Instância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Instância agora em qualquer estação. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Fábio Francão. Boa noite, Melinho. Boa noite, ouvintes da Estância Agora, Rádio Web. Boa noite, estancianos. Boa noite, os ouvintes que acompanham o programa fiel, que está aqui toda semana. Por conta do carnaval, terça-feira, não houve o programa. E estamos retomando hoje, 15 dias. E hoje um entrevistado especial é José Cruz dos Santos, nascido em Estância em 1952, é graduado em História e Teologia. Atuou profissionalmente na Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, SUGIP, no Fisco Estadual, na Prefeitura de Estância. Então hoje vamos falar um pouco sobre J. Cruz, José Cruz dos Santos. Ele que é historiador, já lançou 2 livros sobre Estância e agora o livro de Francisquinha Assunção, a primeira mulher vereadora, presidente da Câmara de Estância. Dona Francisquinha foi a primeira vereadora presidente da Câmara de Estância. É um fato que está nos anais da história. E vamos prestar uma homenagem à memória, ao legado. E a data de hoje é importante para essa entrevista. O J. Cruz lançou o livro Francisquinha Assunção, uma cidadã simples, uma mulher especial. Então, por conta do lançamento do livro, o nosso personagem que será homenageado hoje será a vereadora Francisquinha Assunção, presidente da Câmara. Um acontecimento que ficou marcado no tempo. Fato histórico. Arquivo da Nossa Gente. Hoje é 24 de fevereiro, data marcada por acontecimentos importantes na história do Brasil e do mundo. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República do Brasil, durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. A nova Carta instituiu o presidencialismo, o federalismo e a separação entre Igreja e Estado. No ano de 1582, o Papa Gregório XIII anunciou oficialmente o calendário gregoriano
modelo adotado até hoje em grande parte do mundo. Também em 24 de fevereiro nasceu, em 1955, Steve Jobs, cofundador da Apple, um dos maiores nomes da revolução tecnológica contemporânea. E em 65 nasceu o piloto francês Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Alain Prost, corrigido Melinho. Então, falamos agora. Qual é o próximo quadro? Histórico. O dia 24 de fevereiro carrega acontecimentos importantes que atravessam séculos e fronteiras, deixando marcas na política, na economia e nos direitos civis. A primeira Constituição Republicana do Brasil. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República do Brasil. O texto constitucional consolidou o novo regime instaurado após a proclamação da República em 1889 e estabeleceu o sistema presidencialista, o federalismo e a separação entre Igreja e Estado. Na ocasião, exercia a presidência da República o Marechal Deodoro da Fonseca, que havia liderado o movimento republicano 2 anos antes. A Carta de 1891 representou uma ruptura definitiva com o período imperial e abriu caminho para a organização política dos estados dentro do modelo federativo. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista no arquivo da nossa gente. O nosso entrevistado de hoje dispensa apresentação. José Cruz dos Santos, nascido em Estância, Sergipe, em 1952, vai fazer 74 anos, é graduado em História e Teologia, atuou profissionalmente na Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Surgipe, no Fisco Estadual, na Prefeitura de Estância e no Banco do Brasil, onde se aposentou. Desde a década de 80, colabora com a imprensa escrita estanciana, publicando artigos em diversos jornais e revistas de Sergipe. É autor dos livros Histórias Estanciana, O Cotidiano de uma Cidade do Interior, volume 1 e 2, eu tenho os dois volumes, e membro da Academia Estanciana de Letras. José Cruz, conhecido carinhosamente como J. Cruz, vai falar de uma grande mulher, Francisquinha Assunção, uma cidadã simples, uma mulher especial. Dona Francisquinha foi presidente da Câmara de Vereadores de Estância e o professor Cruz despertou interesse em escrever um livro sobre ela. Então, vamos aqui falar um pouco sobre Francisquinha Assunção. Nascida em Altamira, município de Esplanada, no interior da Bahia, em 4 de outubro de 1928, Francisca Assunção, carinhosamente conhecida por Francisquinha, foi a primeira mulher a assumir o cargo de vereadora em Estância, em 1950, com a maior votação entre todos os eleitos, tendo assumido inclusive a presidência da Câmara. Foi também secretária do Asilo Santo Antônio, diretora e professora em inúmeras escolas do município e colaboradora em diversos jornais estancianos. Além desses feitos, ela ainda foi compositora e instrumentista. É dela a composição do hino da nossa cidade. Outra faceta dessa importante mulher é a de escritora. Publicou durante sua vida 3 livros: Pétalas ao Vento, em 1998, Nas Malhas do Destino, 1998, Centelhas, 2002,
e no ano de 82 foi agraciada com o título de cidadã estanciana pela Câmara de Vereadores. E em 15 de maio de 2003 faleceu aos 74 anos, deixando um imenso legado para nós estancianos. A vinheta. Vamos agora começar a entrevista com J. Cruz. Boa noite, J. Cruz. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Distância. E boa noite, Fábio Francão, né? E o Melinho ali, que é o homem da técnica, né? Então é um prazer retornar aqui a esse estúdio, né? Aqui da Rádio Web Distância. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui fazer entrevista, né? Já vim com Augusto, já vim com aquela menina Claudina e agora com Fábio, né? Eu nem sabia que Fábio era da equipe de jornalismo aqui da Rádio Web. Então, como eu disse, né? É um prazer estar aqui porque eu vou falar e comentar sobre um livro que já está na internet à venda, já está completando 2 meses, mas hoje foi lançado aqui em nossa cidade, que é Francisquinha Assunção, uma mulher simples, uma mulher especial. Então, o livro há pouco, né, que terminou a solenidade umas 20 horas, aí foi lançado o livro lá na Câmara Municipal. Houve muitos discursos, eu fiz também falei, né, lá na tribuna e mostrei o livro, que é um livro que eu gosto de dizer que é um livro didático, que além de se analisar, de trazer a biografia dela, traz uma análise que a gente chama de resenha dos 3 livros publicados e os que não foram publicados, que são 3 livros, né? Um é um romance e os outros 2 é de poesia e outro de crônicas, que não foram publicados. E uma análise também da música, né, da composição dela, que ganhou o primeiro lugar no primeiro Festival Estanciano da Canção, que tem como título Exaltação à Estância. E também o hino oficial de Estância. Então, a pessoa que lê o livro, que é aprofundar, vai encontrar essas informações, além da biografia, tem a apresentação do professor Dionísio, tem o prefácio de Vila Nova, que é um advogado que foi professor da UNIT. Ele é advogado, professor, mestre em Direito e ex-colega de banco, né, que nós trabalhamos, eu o conheci no Banco do Brasil. E lá a gente fez essa amizade e eu falando com ele sobre o livro, ele disse, rapaz, Dona Francisquinha foi minha professora no Diocesano. Eu digo, então você é a pessoa indicada para fazer o prefácio do livro. Eu vou fazer. Aí logo ele preparou o prefácio e encaminhou. E o comentário das abas do livro, que às vezes eu gosto muito de fazer essa crítica. O pessoal chama esse lado como a orelha. Aí eu pergunto, já vi o livro com orelha? Mas é conhecido como orelha, né? A orelha do livro. Mas eu gosto de denominar como, já me falaram que o nome técnico é aba, mas no popular é a orelha do livro. Às vezes eu fico, o livro com orelha? Então, o comentário aqui da aba do livro, da orelha, é de Nadir Cristina Lima, que é uma poetisa, declamadora, escritora, né? Sócio fundadora da Academia Estanciana de Letras. E ela ocupa a cadeira número 7
que tem como patrona Francisquinha Assunção. Aí ela fez um comentário que se encontra aqui na aba do livro. Então, o livro, e a capa, que eu gosto sempre de mostrar, né, de se observar, que é uma pintura dos irmãos gêmeos, né, que é Cosme e Damião. Eles produziram esse cartaz, essa pintura, e cedeu para que eu fosse providenciada a capa do livro. Então, o livro teve essas contribuições dos gêmeos, de professor Dionísio, de Vila Nova, de Nadir Cristina, e tem um comentário que é até emocionante, de Débora, que é a filha de Francisquinha Assunção, Débora Assunção. Então, o livro são 150 páginas, ele tem 7 capítulos. Então, é um livro que é simples, vamos dizer assim. E ele, para ser um livro para aprofundar mais a vida e a parte acadêmica de Francisquinha Assunção, tinha que ser um livro bem mais, que a gente chama no popular de grosso, né? Esse aqui é um livro fino. Só que aqui, eu acho, para mim, ele tem o básico. É um livro de leitura fácil, acessível. Fiz questão de fazer as leituras, né, os comentários de fácil para as pessoas. E daí o livro. Espero que quem leia goste, porque aqui se trata de um livro didático, por isso que eu digo que é um livro didático, e histórico aqui para a nossa cidade. Ô Jota, o que despertou, professor José Cruz, o que despertou no senhor escrever um livro sobre a primeira mulher a exercer o cargo de presidente da Câmara Municipal de Estância? O que despertou? O senhor ir lá, porque ela foi presidente da mesa diretora da Câmara nos anos 50, há mais de 70 anos atrás. O que despertou o senhor a fazer esse livro? Foi o próprio? Foi a família? Ou foi, assim, a importância da memória dela, do legado? Ou foi alguém que despertou, alguém de fora que o senhor menos esperava despertou para fazer esse livro? Fábio, é o seguinte, a família deu permissão. Eu, quando resolvi fazer o livro, eu falei com um filho, que inclusive ele tem um problema visual, que ele não foi hoje pelo problema dele e tal, ele não foi, mas ele queria participar hoje lá do encontro, da solenidade. E ele falou entrou em contato com os dois irmãos, porque um mora fora, né, em Aracaju, e parece que o outro mora em Cristinápolis, é um negócio desse. E segundo ele, não tinha problema, que eu poderia usar a imagem, né, que a foto dela, que isso não ia dar problema nenhum. Mas o que me fez mesmo eu desenvolver esse trabalho a pessoa vai encontrar na página 19, que é a introdução. Eu deixo isso bem claro. E eu vou ler aqui para as pessoas que estiverem nos escutando ou assistindo, que ela também tem a imagem, né, o YouTube. Eu começo assim, na introdução. Alguém poderia até perguntar por que este trabalho sobre uma baiana de nascimento é tão importante para a cultura estanciana. Escrever algo sobre Francisca dos Santos Assunção é uma ação bastante relevante para se descobrir detalhes sobre a vida de uma pessoa culturalmente versátil
em diversos segmentos da arte literária, musical, folclórica e poética. Segundo sua biografia, Francisquinha Assunção veio residir em Estância com sua família em abril de 1943. Imediatamente se integrou à sociedade local e em 1951 foi eleita vereadora pelo PTB, sendo a primeira mulher a assumir uma cadeira no poder legislativo estanciano. Seu legado como poetisa, escritora, cronista, instrumentista, cristã, compositora, professora e advogada é um tesouro incalculável para a cultura estanciana. Mas volto à pergunta: por que esta obra? Certa vez, durante uma solenidade cívica, o locutor anunciou: neste momento ouviremos o hino oficial de Estância, interpretado pela professora Janice Silva e com o acompanhamento da centenária Lira Carlos Gomes. Todos se perfilam, começa a execução. Ao meu lado estavam duas jovens estudantes. Perguntei o que achavam do hino. Uma respondeu: lindo. Perguntei se sabiam quem era a autora. Uma disse que não sabia e a outra pensava que fosse a intérprete. Conclusão: as estudantes não sabiam quem era a autora do hino oficial de Estância. Acredito que muitos estancianos também desconhecem, porque esse hino foi oficializado pela Lei Municipal 622, de 29 de abril de 1981. Agora está claro o motivo que me levou a realizar este estudo literário sobre a obra de Francisquinha Assunção. Então foi isso que me levou a fazer a pesquisa. E quando esse fato aconteceu? Foi na primeira gestão de Ivan Leite. Vê quantos anos tem isso. Tem mais de Ivan Leite, o empresário e político, Dr. Ivan Santos Leite, deixou o Paço Municipal, foi prefeito por 8 anos, em 31 de dezembro de 2012. Então, de 2012. Isso foi na primeira gestão dele, que aconteceu esse fato, né? Mais de uma década. Aí veio, depois dele, teve 13 anos. Carlos Magno, teve Dr. Gilson, 2 gestões, e agora tem já outra gestão. Então vê quanto tempo tem isso. Então foi isso que me levou a dizer como é que um estudante não sabe. Porque na minha época de estudante, na idade dessas meninas, que eu acredito que elas tinham na época uns 12 anos, não havia aqui o hino oficial de Estância. A gente cantava nas solenidades do hino nacional. Porque o hino ele é de 1981. Eu estudei nos colégios, foi na década de 60 e parte de 70. Então, quando eu presenciei esse fato, foi daí que veio a ideia de fazer esse trabalho literário. E passaram os anos e eu fui sempre, né? Não, tenho que fazer, até que veio o momento de desenvolver o trabalho, que eu acredito que eu passei uma média de quase 2 anos, porque tinha coisas que a gente pedia um, pesquisa outro, tem fotografia do troféu, tem as partituras das 2 músicas, né? Aí eu tive que ir atrás de alguém para me preparar as partituras para eu provar aqui. Tem as partituras das 2 músicas. Aí você bem sabe que foi a questão da lei que oficializa o hino. Eu consegui a cópia na Câmara. Está aqui Está registrado no livro. Está no livro aqui a lei. Então são coisas que a gente vai atrás de um, atrás de outro e vai pesquisa da lei. Tive que ler os 3 livros dela, inclusive os que não foram publicados. E depois ir para o computador digitar. E aí é que
é um pouco cansativo. E foi desenvolvendo, descobri uma foto, que essa foto existe na instância. Tem pessoas que, inclusive, parece-me que no livro de Dionísio tem essa foto, mas essa foto que eu tenho, que eu publiquei aqui, ela é aquela lembrança da missa de 7º dia de Getúlio Vargas, que foi tirado na frente, o dia do episódio, quando saíram com o retrato dele rua acima, rua abaixo, e as duas pessoas que vão na frente, como se fosse um andu, uma charola de procissão, Dona Núbia e Francisquinha. Elas as duas que vão na frente, porque um era prefeito e a outra vereadora. Hein? Tem, exatamente. Aquela foto. Agora por quê? Porque minha saudosa mãe, assistiu a missa. E quando terminou a missa de 7º, deram como lembrança. E o fotógrafo foi José Teixeira de Souza. Em memória, pai de Marcelo da Exatamente. É ele quem fez essa fotografia. Quando eu escrevi um artigo sobre a morte de Getúlio Vargas, a repercussão que eu reproduzo aqui nesse livro de Francisquinha, a repercussão da morte de Getúlio Vargas na instância, quem me deu algumas informações foi ele, seu Teixeira. Saudoso. Porque ele, no dia, saiu fotografando a procissão, né? A procissão não, o cortejo com a foto de Getúlio Vargas. E minha mãe mantinha essa foto. Aí, quando eu estudando tudo, quando eu estava na história, eu disse, eu tenho uma foto aqui, eu já... Aí, procurando uma foto antiga, eu disse, essa foto aqui, eu digo, me dei. Aí eu levei, aí trouxe para a estância. Aí eu utilizei, tanto naquele livro meu, no outro, e nesse agora. Então, tudo isso que você para preparar um livro é complicado. Eu estou com um lá praticamente pronto. Outro? Estou com outro livro lá bem encaminhado. Ô, Jota, quero fazer mais uma pergunta. Sim. Deixar que a gente vai no comercial. Ótimo. E na volta do comercial, a gente, como é que se diz? Retorna. A gente retorna. E aí você me responde uma pergunta. Teve dificuldade na fonte da pesquisa? Teve alguma dificuldade? Teve que ir a Aracaju, no Instituto Geográfico de Sergipe, fazer pesquisa. Como foi o período da pesquisa? Qual o período mais difícil? Da pesquisa ou do livro pronto para achar o poder público ou a iniciativa privada para financiar o lançamento? Bem, deixa para responder depois do depois do intervalo eu respondo. Olha, 21 aí, 31. Programa Arquivo da Nossa Gente. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão.
Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Ui, que eu vou cair! Olha a pizza, Brasil! Misericórdia, o que a gente não faz pelos amantes de pizza, né? E pra você que pediu pizza boa, chegamos no lugar certo. Eu tô falando da pizzaria Saborear, que a pizza daqui é boa, isso eu vou provar. Eita, porta pesada, a massa é boa, mais leve que algodão e saborosa, dá até pra comer crua. Aqui os nossos ingredientes é tudo selecionado, de boa qualidade aí, ó. Que coisa do original! E a pizza sai rapidinho, você pede em menos de 30 segundos, já tá pronta. Bora, equipe! E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com um preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Agora, vamos falar sobre o Alzheimer, uma doença neurológica progressiva que afeta a memória, o raciocínio, o comportamento e a autonomia. O seu médico é a pessoa certa para avaliar sintomas, solicitar exames e testes clínicos. Evite comparações e nunca pratique automedicação. O tratamento do Alzheimer é desafiador, mas melhorar o estilo de vida, com apoio psicossocial e terapia, pode trazer benefícios importantes. Distância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Distância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Distância agora, presente. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Belinho, carimba aí o horário. 21h35. O J. Cruz. Estamos aqui entrevistando o professor, historiador José Cruz, contando um pouco o lançamento do livro que ocorreu hoje no plenário Filadelfo da Costa, na Câmara Municipal de Estância. O livro Francisquinha Assunção, uma cidadã simples, uma mulher especial. Estamos aqui com o autor do livro. Ele está aqui nos contando um pouco sobre o período que ele preparou esse material aí para o lançamento do livro. Ô Jota, eu fiz aquela pergunta, me diga aí, qual foi o período mais difícil nessa preparação desse livro histórico inédito? Bem, Fábio, respondendo sua pergunta, quando a gente decide fazer um livro, talvez o mais complicado é a digitação, porque você tem que escrever para alguém digitar, porque a gráfica lá, a editora, ela não recebe o livro escrevendo a punho, ele só quer o arquivo, né? Ele quer o arquivo, ainda exige no Word o tamanho da letra, os espaços, né? Então, e aí você tem que digitar. Se eu escrevo né, manualmente e pago alguém para digitar, aí fica aquele problema. O cara vem sempre lhe perguntando, eu não entendi como é isso aqui e tal e tal. Então é melhor você cair logo no campo de você mesmo digitando. E aí, meu amigo, você digitar esse material todo aqui não é fácil não, né? Dá um trabalho danado. E vem a pesquisa, né? E é como eu disse, para me fazer esse trabalho aqui, além dos colaboradores, né, que fizeram alguns comentários, como o professor Dionísio Villanova, que é o prefácio, de Cristina, os Gêmeos, né, que fez o quadro para a capa,
tem um comentário da filha da biografada, que é Débora Assunção, que esse material eu peguei ele pronto, né? Me entregaram os arquivos, tudo bem. Mas você tem que ler. No caso, eu li os 3 livros, li os que não foram publicados, que eu faço aqui a relação deles, para depois você lê um livro e depois você tem que fazer o resumo do livro. Porque eu não vou transcrever o livro todo. Que aí é outro livro desse dentro de outro. Ou mais, porque nas Malhas do Destino é quase 200 páginas, ou é mais, para colocar aqui dentro de um livro desse. Aí esse ia para 350, aí mais os outros era quase 600 páginas. Então, aí você tem que ler, fazer o resumo, tirar daquilo o principal e digitar tudo. Aí vem os textos que ela publicou em jornal. Aí eu tive que procurar tem textos aqui de 1950, de 1947, que ela já escrevia, né? Aí eu descobri os textos e fui redigitando e colocando, e aí você vai montando. E entra também a questão da gráfica, né? Porque aí vem o grande problema, é a correção. Você pega um livro desse aqui, que um especialista que ele vai encontrar falhas de gramatical, mas você tem que ter esse cuidado, porque você escreve o que vem na sua cabeça, você passa para o papel, mas e os erros, né? Aí fica feio você ter um livro desse bonitinho todo e dentro cheio de erros, aí não combina. E geralmente quando você faz um contrato com a editora, aí você faz já incluindo a correção ortográfica. E com relação a patrocínio, essas coisas, é produção independente, não tem marca de ninguém aqui, sabe? Eu preparo, entro em contato com a editora. Então isso quer dizer que o senhor custeou do próprio bolso? Aí eu custeio e vou atrás. Na venda. Para vender. Os 2 livros que eu lancei não tive prejuízo. Agora também não tive lucro. Porque se eu fosse pagar uma digitação era quase mais de R$600. Aí, mas não, eu mesmo digitei tudo. Aí teve o lançamento. E o lançamento, quando eu faço eu mesmo que organizo, sempre tem salgadinho, tem refrigerante, tem água de coco, aquilo tudo. Aí tem a colaboração da Lira Carlos Gomes, lá da turma, né? Não, o livro é do presidente, a gente vai sem, né? Todo mundo aparece para participar. E então, um livro, por exemplo, esse último livro, eu vendi uma média de quase 100 livros. E olha, você vender uma média disso numa cidade como Estância é complicado. Apesar de eu ter encaminhado livros para fora, né? Para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju. Mas são uma média aí de o quê? De 10 livros que vai para fora. E o resto é aqui dentro. Aí você ir atrás das pessoas, né? Dos conhecidos, aquelas pessoas. Porque tem gente que até, se eu chegar lá, eu oferecer o livro, ele compra, porque me conhece tudo, mas não lê. Em consideração, só compra pela consideração. Pela consideração, mas não lê. Então eu prefiro vender aquelas pessoas que gostam de ler. Qual o valor do livro, professor J. Hoje, esse livro aqui ele é R$50. E como faz para adquiri-lo? Só entrar em contato comigo. Qual o número? Entra pelo telefone, que é Zap,
79 988 16 3372. Repita aí. 79 988 16 3372. Que eu entrego na hora. É só pedir que eu vou providenciar. E se morar fora, eu recentemente mandei 3 livros para fora. Aí é R$60. Por causa do custo do correio. Por causa do custo do correio. Então, eu não vou... Por isso que o livro é vendido. Eu não tenho patrocínio de ninguém. Então, é uma aventura. Eu banco a despesa e vou correr atrás para vender o livro para tirar a minha despesa. Porque lucro, meu amigo, não é porque a gente gosta da coisa, né? A gente gosta da cultura. Agora, o escritor que já está num nível elevado, conhecido, a esse que, por exemplo, faz um livro desse, ele vende 10 mil, 15 mil exemplares, a própria editora vem atrás para abaixo, tal, né? Porque tem a questão do... Um livro desse, a editora vender, parece que eu fico com R$6, parece, é R$8 que eles vão repassar para mim. As lojas, né? Eles vão passar para mim esse valor. R$8 ou R$6 um negócio desse. Aí eles vão acreditar em minha conta esse valor. Ô Jota, outra pergunta. O senhor conviveu com Francisquinha Assunção? Teve contato com a... Não, primeiro, ela nunca foi minha professora. Ela foi professora de um irmão meu. Parece que foi. Teve um irmão que estudou com ela. Agora, no banco, ela sempre... Quando ela aparecia no banco, a gente conversava tudo. Inclusive, o livro Nas Malhas do Destino, eu recebi o convite e não pude comparecer ao lançamento. E ela encaminhou, e ela me presenteou o livro, autografado, lá no banco mesmo. Ela tirou lá, no atendimento, ela tirou o livro da bolsa dela e autografou. O dedicatório ela entregou. Foi. Então, a gente conversava, assim, rapidamente, né? No banco. Ou algumas vezes na rua, mas era difícil. Mas era no banco. Quando ela ia no banco, a gente sempre tinha... Um diálogo. Uma conversa, um diálogo. Ô Jota, o poder público, a Câmara Municipal, ofereceu espaço ou foi o senhor que teve para poder fazer o lançamento lá? Eles forneceram o espaço, né? A secretária, eu agradeço, a Alessandra Menezes, quando ela descobriu o livro, e sendo a Francisquinha uma pessoa ligada à política, né, porque foi vereadora, se envolveu na campanha de Dona Núbia e chegou a passar um período como presidente da Câmara, aí ela se interessou pelo livro e como hoje há essa comemoração que é os 94 anos da instituição do voto feminino no Brasil, que eles fizeram essa solenidade e completaram a solenidade fazendo o lançamento do meu livro. Então, houve isso. E eles não gastei nada, né? Porque eles cederam o espaço e ainda houve os elogios, né? Cada um elogiava o livro e tal, e aquele negócio todo. Então, foi importante esse momento lá na Câmara. Então, eles deram o apoio, né? Porque se eu mesmo fosse lançar o livro, eu queria botar salgadinho, não sei o que e tal. E lá não, só houve água e pronto. E um cafezinho. E tchau, né? Então, um dia desse eu encontrei uma pessoa dizendo: rapaz, quando é que tem outro lançamento aí pra gente tomar água de coco, não sei o quê. Eu digo, breve. Ô Jota, como foi a trajetória dela como política? Vereadora, presidente da Câmara, teve mais de um mandato. Assim, o que é que o senhor relata no livro? Olha, eu não relato
o que eu relato, e quem lê vai descobrir, que ela era uma pessoa ligada à prefeita, que era do mesmo partido, do PTB. Dona Núbia. Dona Núbia, era tudo getulista, né? Getúlio Vargas era o maior líder do PTB, e ela, por isso mesmo que na morte dele fizeram passeatas aqui na cidade, né? E o marido, Nozinho Macedo, diz que pegou um carro de som, que é aqueles antigos que era 2 cornetas, né? Hoje carro de som é aquele barulho, mas naquela época era... E saiu rua acima, rua abaixo, dizendo que quem matou Getúlio Vargas foi os empresários. Aí, no caso, quem eram os empresários aqui? Era Dr. Júlio, né? Era o Constâncio Vieira, que foi esse povo que matou Getúlio Vargas, né? Mas veja bem, eles aqui na instância iam matar Getúlio Vargas lá no Rio de Janeiro, mas ele saiu rua acima, rua abaixo, fazendo esse comercial aqui. E, inclusive, disseram que ia haver... Aqui no livro tem um artigo que eu publiquei há muito tempo e eu transcrevi agora para o livro. Os empresários aqui das fábricas pediram reforço. Eles colocaram o reforço nas fábricas e pediram reforço militar. Porque a notícia que saía, porque no Rio houve quebra-quebra nos jornais que era contra Getúlio Vargas, né? Tentaram invadir os jornais e disseram, vão invadir as fábricas. Eles aqui com medo aí fizeram se preveniram, né? E ela, no caso, Dona Francisquinha, ela sendo ligada ao PTB, lógico que ela estava interligada, né? Dava apoio total à prefeita. Então, o trabalho dela na Câmara era apoiar a prefeita. Ela tinha parceria com a gestão da prefeita Núbia Nabuco Macedo. Claro, porque sustentação. Ela dava toda a sustentação. Ela, como do PTB, a prefeita do PTB, então ela dava todo apoio. Ô Jota, vamos dar uma olhada aqui no YouTube. Os ouvintes, boa noite, estamos conectados. Neto Souza é o colega que apresenta o programa aqui, Raízes da Cidade. Também Anderson Fitness, a nossa cultura vem morrendo em nossas escolas. João Cruz é irmão do J. Cruz, do professor J. Cruz. Parabéns, mano, por mais um livro publicado, sucesso. E também aqui o nosso amigo Walter Carlos, radialista da co-irmã. Boa noite, amigo. Estou na escuta, Walter Carlos. Sucesso, J. Cruz. Um abraço aí para Walter Carlos aí, com sua família, acompanhando aqui o arquivo da nossa gente. Bom, das pessoas que passaram mensagem aí, tem o Neto, né? Neto Souza. Neto Souza, tem o Anderson Fitness. Esse Anderson Fitness, quem é? João Cruz. Esse é, como ele disse mesmo, né? É meu irmão. E Walter Carlos. E Walter Carlos aí. Então, a todos eles eu agradeço a estarem conectados aqui, né? Estarem na escuta e nos assistindo. E principalmente a meu irmão, né? Que sempre ele dá apoio e algumas coisas. É verdade, no último lançamento, a família toda estava presente na Lira. Foi porque o dia hoje não foi muito assim favorável, né, para eles comparecerem, né? E só tava lá minha esposa e minha filha com a netinha. E tinha um sobrinho da esposa que é afilhado, tinha uma sobrinha da esposa também. E a meu irmão também, ele que às vezes me auxilia fazendo lembrar alguma coisa, né? As conversas de família, rapaz, aquilo assim, foi isso, tal, aí vai. Inclusive nos livros eu sempre cito aqui no agradecimento. No agradecimento diga assim: eterna gratidão à minha esposa
que muito tem auxiliado nesses momentos de consultas às regras gramaticais, aos meus irmãos João, Antônio e Cristina, que em nossas conversas ou encontros familiares relembram pessoas que sempre produziram cultura, principalmente atreladas às tradições de nossa querida estância. Então, eu geralmente, quando eu faço um agradecimento em um livro, eu cito meus irmãos. Ô Jota, na biblioteca Dione Carvalho, ali no prédio da antiga Escola do Comércio, alguém queira fazer uma pesquisa, esse livro está lá à disposição da biblioteca? Ô Fábio, é só, se você me permite... Fica à vontade. Não estou lhe corrigindo, eu só estou... A biblioteca é Monsenhor Silveira. Monsenhor Silveira. Agora Perdão. tem uma ala lá de... professor. Não, tem uma ala que é de livros infantis, né? Que é Dione Carvalho Costa. Isso mesmo. Viu? Monsenhor Silveira. Os outros 2 livros já se encontram lá. E esse isso é eu verdade. ainda não levei por falta de tempo. Porque às chegou vezes... agora. E às vezes eu digo falta de tempo, mas a biblioteca é quase no fundo da minha casa. Né? Às vezes tem... Qualquer hora dessa eu passo lá e deixo o livro. Tem gente às vezes que não quer comprar, mas quer ir na biblioteca e pesquisar lá. A pessoa que é responsável pela biblioteca, ela... Dona Bartira. É Bartira, exatamente, é um nome indígena, né? Ela tá com uma parte lá só de livros de escritores estancianos. Sim, isso ela mesmo. Separou. Você chega lá, livros estancianos, ela separou, ela entende, né? É uma profissional, ela é graduada. É bibliotecária. A parte acadêmica dela é cuidar de biblioteca, né? Então, brevemente, qualquer hora dessa eu estou deixando um exemplar lá. Jota, já estamos chegando ao final, faltam 5 minutos. Para o senhor, defina Francisquinha Assunção, esse personagem. Rapaz, é fácil de descrever quem foi Francisquinha Assunção. Vejamos, ela foi poetisa, compositora, cronista, contista, escritora, professora, sanfoneira, tocava o harmônio da Igreja Matriz e a advogada, né, como eu já citei, e ela se formou já, se graduou já, parece-me que estava com 50 anos, trabalhou como advogada, né, em Estância, o Conde, na Bahia, e Itaporanga da Ajuda. E, além do mais, foi uma feminista. Ela defendia demais a causa das mulheres. Só que ela, como feminista, ela casou na igreja e no civil. Então, casou nos 2. E teve 5 filhos. Amante da família. E então eu descrevo ela desse jeito, que é o que eu mostro no livro. E foi... Ela como feminista, quando a gente fala hoje lá na Câmara, na minha palavra, quando eu comecei a falar, aí eu falando em feminista, aí eu fiquei até, disse, olha, não quero entrar nessa seara, mas com medo. Por quê? Porque as feministas hoje, ela só tem no máximo um filho, né? É verdade. E ela foi feminista, amante da família e teve 5 filhos. Casou nos 2, igreja e civil. Mãe de 5 filhos e era uma feminista. Uma pessoa, um passo à frente na época dela, né? Ela era uma pessoa que vivia o futuro. O senhor ainda pretende lançar outros livros? Apesar que já tem um no forno, né? Tem um no forno. Será que eu adivinho que livro é esse? Tá no forno? Tá no forno aí. Eu só lhe digo uma coisa. Os 3 livros que eu já lancei, ele só interessa especificamente às pessoas de Estância. Sim. Né?
Eu falo tudo ligado à distância. Mas o próximo livro, se Deus quiser, ele é um livro amplo. Ele interessa a todas as pessoas, não só de distância, como de qualquer parte do Brasil. É um livro um pouco diferente desse estilo que eu estou escrevendo agora. É um livro que ele atende a todas as populações. E porque esses livros que eu escrevi até agora, que ele está relacionado às coisas de distância. Exclusivamente de distância. E o próximo, ele é amplo, ele não aborda a instância. E aborda. Quem lê vai dizer, isso aqui é instância. Mas ele interessa a um público que não precisa ser distância. Jota, quero lhe agradecer a presença do senhor, estar aqui presente, contar um pouco a história dessa personagem, Dona Francisquinha Assunção, primeira mulher vereadora no município, primeira mulher a ser presidente da mesa diretora da Câmara Municipal e deixa eu ver uma mensagem aqui no YouTube que Melinho está falando aí, mais uma mensagem. Valquíria Oliveira, boa noite, estamos ouvindo, infelizmente o passado morre aos poucos. Valquíria é cristã, é da Igreja Quadrangular, é uma irmã da Igreja Quadrangular, a igreja que eu frequento. E Marinalva Fernandes, oi Fábio, estou em Franca assistindo o seu programa, estou gostando, Jesus abençoe vocês escritor, Deus abençoe Fábio. Também Valquíria, essa Marinalva é mãe de Dona Valquíria, estão no interior de São Paulo acompanhando o programa e são da Igreja Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular à Distância. Olha, a gente agradece a essas duas pessoas que estão nos assistindo e aos demais, né, por esse momento. O que eu tenho é agradecer a todos, aos que se manifestaram e aos que não se manifestaram, né? E fico surpreso de saber que Fábio agora é locutor. E estou à disposição, espero voltar aqui com outras... Breve. Outros assuntos e é aquilo. Quando eu vejo um microfone, eu digo, é para falar, então eu falo. É para falar, então vamos falar, vamos comentar, né? Então é isso. Então eu agradeço a todos e quem quiser adquirir o livro é só entrar em contato comigo pelo telefone que eu já passei. Repita aí o contato. Que é o 79988163372. E no livro, porque a pessoa só depois que adquirir o livro, tem meu e-mail, o Instagram e o Facebook, os endereços, ok? Quero agradecer a Deus por mais um programa e dizer que até a próxima terça-feira com mais um programa. Se o dono da vida permitir, estarei aqui. Melinho, esse horário como é? Na próxima semana, mudando de horário, a partir das 19 horas, de 19 às 20, na próxima terça-feira. E no decorrer aí da semana, anunciaremos o novo personagem que será homenageado. Um abraço e uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.